Olá, amigos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos moleculares para diagnóstico em aquicultura. Só que nós vamos falar sobre a Nested PCR. Como é que ela funciona? A gente sabe que para fazer diagnóstico viral a gente precisa principalmente usar as técnicas moleculares, que são as mais eficazes para saber se há naquele indivíduo partículas virais que sugerem a presença de uma doença viral. Lembrando que o fato de você encontrar um positivo para um vírus não quer dizer que esse vírus está ativo naquele organismo. Isso vai depender de outros fatores. E daí a gente precisa fazer uma análise de como é que está essa fazenda, de como é que está atuando, se os animais estão saudáveis ou se eles estão apresentando sinais clínicos, para a gente saber se aquele vírus ou aquela partícula viral que a gente encontrou, ela está se replicando dentro do organismo ou ela está controlada. Então, hoje nós vamos explicar através de um esquema muito fácil, muito legal, como é que funciona a Nested PCR para o vírus da mancha branca. Para você entender como é que essa PCR, em 2 passos, vai nos dar um diagnóstico muito preciso da presença desse vírus. Evidente que após isso, a gente tem que fazer um segundo teste, que em geral é sequenciar esse material que foi encontrado para que a gente tenha certeza absoluta que não houve nenhum erro na nossa PCR e que a gente realmente tem ali a presença desse vírus. Vamos entender como é que a PCR Nested funciona? Bem, pessoal, então, como eu falei, o primeiro passo a se fazer para a pesquisa do vírus da mancha branca é a extração de DNA. Um órgão importante são as brânquias. Então, a partir das brânquias, a gente retira 50 a 100 miligramas de tecido, faz em pool com no máximo 5 animais e inicia o processo de extração. A extração que a gente usou basicamente no laboratório para fazer foi o tampão de extração, mais 10 microlitros de proteinase K, incubação overnight e os protocolos do DNAzol. Bem, os primers que se utilizou para fazer o diagnóstico a partir da reação em cadeia da polimerase da PCR foram descritos por Lo et al. Em 1996 e são os recomendados pela OIE. Então, a Lo ela utiliza 2 conjuntos de primers, que é o que a gente chama de nested PCR. Nested porque ela aninha com o primeiro conjunto. Então, eu vou explicar melhor um pouquinho como é que funciona essa reação, só para a gente entender. Quando se faz a extração do DNA, a partir da brânquia do camarão, se faz a extração total de DNA. Então, tem DNA do camarão, DNA do vírus, DNA de tudo quanto é coisa que tu pode imaginar dentro desse tubo que a gente fez a extração de DNA. Então, o que eu preciso fazer é separar o DNA, se houver, do vírus, para eu poder identificar na eletroforese. Bem, então, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona a Nested PCR, eu vou mostrar aqui como é que se dá essa sequência. Então, a sequência, ela é realizada a partir, então, dessa sequência alvo, que eu vou colocar dentro de um tubo com os reagentes e proceder, então, à identificação da primeira reação. Esses primeiros primers são chamados de primeiro conjunto de primers externos, e eles vão amplificar um fragmento já do vírus de 1447 pares de base. Esse primeiro fragmento após o ciclo termal da PCR, é o que eu vou utilizar para fazer o segundo ciclo. Então, esse primeiro fragmento eu vou utilizar para fazer a segunda reação com todos os conjuntos de primers necessários e de reagentes necessários. E daí, então, utilizando o segundo conjunto de primers, que são um conjunto de primers interno, por isso nested, porque ele é interno, aninhado com o primeiro. Um detalhe é que nessa segunda reação eu só vou ter a minha sequência alvo, são só esse fragmento de 1447 pares de base. Então, o segundo conjunto de primers, ele vai aninhar nesse primeiro fragmento e sequenciar dali 941 pares de base. Bem, se no final da segunda reação eu tiver um fragmento, né, com essa sequência específica amplificada,
de 941 pares de base, então isso significa que eu tenho a presença do vírus no animal que eu estou tentando identificar, né? Isso vai ser feito através de uma eletroforese em gel de agarose 1%. Então, aqui neste slide, a gente pode identificar ali o conjunto de 941 pares de base de alguns animais. Ali embaixo é resto de PCR, porque a gente fez com o dobro de TAC, então ele tá com bastante resíduo da PCR, mas a gente consegue identificar alguns animais positivos, inclusive o controle. Isso me diz que eu tenho positivos, então eu tenho amplificado essa sequência alvo, quer dizer que eu tenho DNA do vírus nessa amostra do camarão. Um detalhe é que a gente tem que sempre conduzir a PCR em cabine de segurança biológica para evitar a contaminação da amostra e sempre esterilizar o fluxo, a cabine, antes de proceder à segunda reação, para que não se contamine com o controle positivo.